Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para a aula 2 do nosso curso do zero aos milhões operando robôs na Bolsa de Valores, tá bom? Então, se você não assistiu ainda a aula 1, é importantíssimo que você assista, né? Então, estamos aí com a playlist no nosso canal do YouTube específico do curso. Você pode estar assistindo no nosso site ou direto na nossa playlist do YouTube. Tá? Então vai ficar salvo todos os vídeos do curso, né? É importante você assistir desde a primeira aula em diante, que você vai ter realmente informações importantes a cada aula para você entender todo o processo da nossa metodologia e da nossa forma de trabalho, tá bom? Pessoal, quero agradecer aí vários comentários, pessoal interagindo, colocando sugestões ali do que querem que eu repasse aqui algumas questões no curso. Já estamos selecionando ali, né? E continuem, a cada vídeo continue colocando o que vocês estão gostando, o que vocês querem que a gente fale que, por exemplo, faltou alguma coisa. Esse material que eu estou passando aqui para vocês, eu estou explicando detalhadamente a estratégia, mas pode ser que passe alguma coisinha ou outra que eu não lembro na aula, e eu na próxima, aí vocês me avisam, na próxima eu venho e falo de determinados assuntos. Então fique tranquilo que todos os comentários estão sendo analisados e a gente vai comentar sobre todos os tópicos que vocês estão solicitando, tá? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês que eu esqueci na primeira aula: vídeos diários específicos. Bom, quem ainda é novo no canal aí, não sei se tá vendo todos os dias, mas nós postamos todos os dias um vídeo às 8 horas da manhã, que é o nosso famoso Robô Invest News. Antes da abertura do pregão, nós analisamos o dia anterior, o pregão anterior, como foi a movimentação via gráfico, a gente mostra as ferramentas estatísticas, a gente mostra o que tem de calendário econômico, a gente faz um apanhado geral do dia anterior, o que o mercado tem para o dia, né, já programado de notícia, alguma coisa ali. Então, é um vídeo interessante se você quer ficar por dentro do mercado ali, né, e entender um pouquinho mais. A gente olha todas as ferramentas estatísticas que aconteceu, então você vai ficar já ligado o que é importante para a nossa estratégia de você analisar, né? A gente fala também sobre um pouquinho do cenário internacional, como é que a gente está esperando, se vai ter alguma movimentação muito brusca, como é que está o mercado. Então é um vídeo interessante para você iniciar o dia preparado ali, né, os teus robôs, tá? Então, e à noite, todos os dias após o fechamento do pregão, entre 6 e 7 horas, é liberado um vídeo então mostrando resultados de clientes operando em conta real. Então eu faço também nesse vídeo um apanhado geral ali do que o preço fez durante o dia, mostro rapidamente um pouquinho de estatística, mas esse vídeo basicamente é para mostrar resultados que nossos usuários obtiveram durante o dia em conta real, operando a nossa estratégia, o nosso software. Tá? Então ali também é interessante para você ver como é que está o desempenho da galera, o que eles estão conseguindo dias. Aí tem dias que são mais fáceis, mais difíceis, os resultados mostram, né, como é que foi o dia de movimentação, tá? Então se você tiver, são vídeos rápidos, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Não, mas eu tento fazer os vídeos os mais rápidos possíveis ali para não tomar muito tempo de vocês. Esses são os 2 vídeos fixos. Todos os dias nós temos esses 2 vídeos no canal. Então, isso aí é normal. E de vez em quando tem alguns vídeos durante o dia, né, que eu posto ali, às vezes de material, às vezes de operações ao vivo. Então tem alguns vídeos que a gente coloca ali, não são programados, né? Então de vez em quando a gente coloca ali, mas esses vídeos aí diários, tanto às 8 da manhã quanto entre 6 e 7, são fixos. E também vídeos aos domingos, às 11 horas da manhã nos domingos, religiosamente temos o acompanhamento semanal. É um vídeo que nós fazemos dando o apanhado geral da semana, como foi a movimentação via gráfico, ferramenta estatística. A gente vê o calendário econômico da próxima semana para ver, a gente se preparar para a próxima semana de mercado, todas as ferramentas estatísticas que aconteceu no último pregão, na última semana de pregão. Então é um vídeo também bem interessante para você ali acompanhar a expectativa estatística de movimentação que a gente viu na última semana e o que a gente projeta para a próxima ali, o que as estatísticas mostram para a gente, tá? Então também é um vídeo bem interessante ali do acompanhamento semanal. Esses são vídeos fixos que já tem data e hora para sair, né? E tem outros aí que a gente às vezes posta no sábado, durante o dia da semana, que são vídeos aí já um pouco mais aleatórios, tá bom? Beleza.
Importante, galera, antes da gente ir para a parte divertida ali, que é o gráfico, e a gente vai hoje, sem dúvida, mostrar ali já os conceitos básicos da estratégia de distanciamento da média no gráfico, que é o mais legal. Mas antes eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre definição de robôs white box e black box, tá? Então isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui é importante, é um conceito rápido e simples, mas vocês precisam entender isso aqui. Bom, nossos robôs, nossa estratégia, né, se chama canais de frequência da média. É uma estratégia simples, definida, e vocês vão entender nas próximas aulas, até hoje ainda, como é que funciona, né? Ela é uma estratégia chamada de white box. O que quer dizer white box? É exatamente o que o nome em inglês diz, caixa branca, uma caixa em branco. Ou seja, pessoal, no nosso software, vocês vão ver mais à frente quando eu abrir o robô para vocês verem, que ele possui vários parâmetros em branco, que devem ser preenchidos pelo usuário. Tá? Então a nossa estratégia ela tem diversos parâmetros que você vai escolher, qual tipo de média, quantos contratos, distanciamento da média, aumento de posição, pontos de aumentos, contratos por aumentos, ganho, parcial, tem um monte de parâmetros que você pode configurar, todos eles são em branco, você que vai lá e vai selecionar o que você quer fazer. E você vai ver mais para frente que você vai poder configurar robôs agressivos, conservadores, medianos, com mais ou menos contrato, com um monte de coisa diferente, né? Mas é um robô totalmente em branco, né? Você vai analisar as estatísticas, a gente vai te ensinar a você analisar as estatísticas, o que o mercado mostra, para você configurar o seu robô. Simples, tá? E qual a diferença para um black box? O robô black box, ele tem os parâmetros também igual ao nosso, só que os parâmetros já não permitem que você mude os parâmetros. Não são em branco, são fechados, por isso uma caixa preta, né? A gente fala que é a caixa preta. Por quê? Porque praticamente todos os parâmetros do black box já estão preenchidos e fixos, você não pode ajustar. Nesses robôs, alguns você pode ajustar alguma coisa, como o número de contratos, alguma coisinha ou outra, pouca, né? A maior parte, a engrenagem do que o robô vai fazer é uma caixa preta. Já está definido ali por quem desenvolveu o robô, tá? Então essa é a diferença básica de white box e black box. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas isso você precisa entender. No white box, você está no controle da situação. Você vai definir os parâmetros que você quer operar. Tá? No black box não, você vai definir quase nada do que o robô vai operar, você não vai saber exatamente o que ele vai fazer, por que ele vai entrar, já está tudo pré-definido, né? Então é muito importante. O porquê que nós operamos o robô white box, e essa é a base da metodologia, porque nós temos plena consciência e certeza que robôs white box funcionam no curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque o mercado é dinâmico, o mercado muda, uma hora está forte, está fraco, uma hora está com ranges maiores, menores, com mais ou menos força, o mercado é totalmente dinâmico, muda, não digo que muda a cada dia, mas ele muda de períodos em períodos, às vezes de 2 em 2 semanas você tem que fazer algum ajuste, num mês, a cada 2 meses, depende do que o mercado mostrar para a gente, mas o mercado uma coisa é certa, ele muda, ele é dinâmico. E se o mercado é dinâmico, nós também temos que ser. Isso é a base, pessoal, é o pilar da nossa metodologia. Ser dinâmico, adaptabilidade. Você precisa saber reconhecer o que o mercado está fazendo. E é por isso que a gente tem tanta ferramenta estatística para nos mostrar o que o mercado está fazendo. Porque você vai precisar, se necessário, a alguns momentos, ajustar o seu robô para diferentes momentos de mercado. E uma vez que o robô é white box, você tem todo o poder de decisão ali, toda a flexibilidade para poder fazer ajuste fino e arrumar o robô ali quando necessário para operar de forma eficiente em cada momento de mercado. Um exemplo simples, pessoal, para vocês entenderem o que foi. Pré-pandemia, nós estávamos com um mercado lento, muito lento, devagar, mas a gente estava acostumado com isso, nossos parâmetros estavam acostumados com isso. Quando aconteceu a pandemia, o mercado acelerou muito, ficou muito forte, muito brusco. O que aconteceu? Nós rapidamente ajustamos nossos robôs
para um mercado de alta e altíssima volatilidade. Vocês estão me entendendo? Então, aí daqui a pouco o mercado já acalmou um pouco. Depois de 3, 4 meses o mercado acalmou. E a gente vai fazendo nossos ajustes. A gente vai se adaptando ao que o mercado mostra para a gente em vários parâmetros, né? Então isso é fundamental, galera, tá? Nós não acreditamos que robôs black box mantenham bons resultados no médio e longo prazo. Em alguns momentos eles podem conseguir resultados bons, porém não sobrevivem a mudanças de mercado. Um robô black box que era bom antes da pandemia, nunca que ele vai ter resultados significativos ou bons durante a pandemia, porque o mercado mudou totalmente, né, de movimentação. Então nós não acreditamos em robôs fechados, em robôs estáticos, que só fazem a mesma coisa. Eles ganham em algum momento e depois devolvem tudo e muito mais em outros momentos, né? Então é muito importante esse conceito. Você precisa entender que é essencial o monitoramento periódico das configurações do mercado, como o mercado está indo, para você efetuar pequenos ajustes e ir se ajustando ali, se adaptando a diferentes momentos de mercado. Tá ok? Beleza. Responsabilidades. E aqui é muito importante vocês entenderem também. Uma vez que o nosso robô ele é white box, nós vamos te ensinar aqui. Eu sou o criador do sistema. Então eu vou te ensinar detalhe por detalhe cada parâmetro. Por que eu pensei nisso? Por que daquilo? Então eu vou te ensinar em detalhes cada parâmetro do robô, o que ele significa e para que você vai analisar. Eu vou te ensinar todas as ferramentas estatísticas, o que elas significam e como você tem que olhar para as ferramentas estatísticas. Porém, uma vez que você analisou todos os dados, todas as informações, você vai parametrizar o seu robô. Você vai lá colocar os parâmetros. Eu quero entrar com a média 7 DX4 no dólar, ou média 7 DX5. Você vai olhar as ferramentas estatísticas e saber o que você vai querer utilizar no seu robô, de acordo com a movimentação do mercado, né? E essa responsabilidade é sua. Cada usuário é responsável pela sua parametrização, tá? Cada usuário é responsável pela sua parametrização. A empresa RoboInvest, ela desenvolveu um sistema, um método, nós temos um software que nós fornecemos para vocês e ferramentas estatísticas que nós fornecemos para você ter a melhor informação para tomar a decisão de como configurar o seu robô, tá? Mas as responsabilidades de configuração, de operação é de cada usuário. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre nosso grupo de operações avançadas, nosso plano vitalício, que coloca os usuários da estratégia em conjunto para que eles possam discutir, conversar, trocar informações, compartilhar parametrizações sobre o placar. Então eu vou mostrar para vocês que temos configurações ali de usuários que compartilham com os outros, que facilitam a evolução, mas isso aí é uma outra questão que a gente vai falar mais para frente, né? Mas nesse momento é importante vocês entenderem que a responsabilidade de cada configuração, cada parametrização dos robôs, resultados, sempre responsabilidade de cada um, tá? A nossa responsabilidade é fornecer um sistema robusto, informações importantes, relevantes e ensinar a metodologia, o sistema e todos os parâmetros de como funciona efetivamente o robô, tá bom? Beleza, então vamos direto para o gráfico falar sobre então os conceitos básicos da estratégia de distanciamento da média. E a nossa estratégia se chama canais de frequência da média, tá? Então vocês vão entender por que do nome, por que canais de frequência da média. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais. Bom, na última aula então eu comecei a falar um pouquinho sobre o gráfico aqui e expliquei para vocês rapidamente o que era um candle, né? Então eu expliquei o que era um candle, tem candle de baixa, candle de alta, que o candle mostra as máximas, as mínimas, onde ele abre, onde ele fecha. Ele mostra simplesmente a movimentação que o preço vem fazendo minuto a minuto, tá? Então essa aqui, por exemplo, é uma movimentação do mini índice. Então aqui, ó, abriu, começou das 9 às 10, das 10 às 11, é a movimentação que o preço está fazendo, né? Então é muito importante você entender isso aqui. O gráfico simplesmente ele mostra a movimentação que o preço está fazendo. E os que estão entrando agora, os mais novos, né? Eu preciso até conversar sobre os conceitos de compra e venda, né? Então o conceito de compra é bem intuitivo, né? Todo mundo, eu pego, por exemplo, você entenda esse ativo índice, né?
como um ativo qualquer, como se fosse uma ação. Você compra, por exemplo, você quer comprar o quê? Quando está barato. Conceito básico, né, galera? Você quer comprar quando está barato e você quer vender quando está caro. Isso todo mundo sabe, um conceito básico enraizado em você. Todo mundo sabe disso. Então, se você quer comprar algo que você acha que vai valorizar, você quer comprar o mais baixo que você puder. Quando você vai lá pesquisar um preço do seu carro, você quer comprar um carro, você vai pesquisar um preço bom, um preço baixo para o carro, né? Então você vai querer comprar na baixa. Então você vai querer comprar aqui, ó. E se o preço subir, o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro, vai valorizar o seu carro, o seu ativo, né? Então se subir aqui, você vai ganhar dinheiro, tá? Então esse é o conceito básico. Então na bolsa de valores, você compra e espera valorizar. Só que o conceito de venda é um conceito que quem não está dentro do mercado ele não tem um conceito muito bem fixado. Você pode também ganhar quando o preço cai, né? Então eu falo sempre que quem está dentro do mercado isso é comum, mas quem está entrando, quem está querendo conhecer agora não é um conceito tão simples, né? Então você pode vender um ativo, né? Então, pô, como assim eu vou vender algo que eu não tenho? Mas e nesse momento entenda assim, aqui você compra e você vai ganhar se ele subir. Aqui em cima, se você acha que ele vai cair, está muito caro, acha que vai cair o preço, você vende e você ganha se o preço cair. É exatamente assim, tá, galera? Não tem muita complexidade, não vamos entrar em muitos detalhes sobre esse processo, mas você tem que entender isso. Você vai poder vender o ativo e você vai ganhar se ele cair, ou você vai poder comprar o ativo e você vai ganhar se ele subir. É o conceito de compra e venda ali que a gente vai entrar operando. Então a gente vai operar nos dois sentidos. Tanto a gente vai operar comprado, como nós vamos operar vendidos, tá? Então, exatamente da mesma forma, tá? Então, beleza. Eu falei com vocês já na primeira aula sobre a questão dos contratos, né? Então nós vamos operar contratos, seja de minis contratos ou contratos cheios, né? Mesma coisa. Então, como a gente utiliza mais o contrato de mini, nós vamos aí sempre falar em mini índice e mini dólar, né? Então ali, por exemplo, o contrato mínimo é de um mini contrato, né? Então, nas corretoras atualmente as margens de garantias estão bem baixas, você pode operar aí 20 a 25 reais um mini contrato de índice ou de dólar, né? Então, essa é a alavancagem que eles põem para vocês. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora então como que é a estratégia que a gente definiu para entrar na operação. Agora é muito importante que fique claro, pessoal, uma coisa que eu falo bastante isso aí nos meus materiais, né? O método que eu desenvolvi, ele não é mágico, tá? Tem gente que acha que, nossa, o distanciamento da média móvel é algo mágico que funciona sempre. Não, não é algo mágico. É apenas uma forma que eu encontrei de entrar na operação. O importante não é só quando você entra na operação, é o que você faz depois que você entrou. Eu sei que nesse primeiro momento para alguns pode não ficar tão claro isso, mas guarde essa informação que vai ser muito útil mais para frente. Não é tão importante aonde você vai entrar na operação, mas o que você faz depois que você entrou. Tá? Então isso é fundamental, galera, fundamental. Tem gente que fica quebrando a cabeça e passa anos procurando aquele ponto de entrada milagroso, onde ele vai acertar sempre, onde está uma fórmula mágica, onde os deuses mostraram para ele que naquela condição ele vai ganhar muito dinheiro. Então o cara busca o santo graal do indicador. O indicador que ele começa a mesclar, né? Porque ele vê que o IFR sozinho não funciona. Se o IFR estiver acima de aquilo ou abaixo daquilo, entra na operação. Ele vai ver que aquilo funciona e erra. Funciona, erra, funciona, erra, funciona, erra. Aí ele vai falar, putz, não funciona. Mas se eu colocar o IFR com o MACD cruzando, aí sim. Aí ele começa. Aí ele funciona, erra. Aí começa a errar e funciona de novo. Aí ele fala, não, mas se eu botar o MACD com o IFR e a média móvel de 72 períodos estiver virada para baixo, aí, meu Deus, ninguém segura. Aí o cara erra e acerta. Não existe, galera, não existe esse monte de indicador que você vai achar
uma fórmula mágica que você vai ganhar toda hora. Não. Não importa o método que você decidiu entrar na operação. O que importa é quantas vezes isso vai dar certo, quantas vezes vai dar errado. O que você faz quando dá certo, o que você faz quando dá errado. E você vai, com probabilidade, ganhar dinheiro. Porque você vai, às vezes que você acerta, você vai ganhar mais. Às vezes que você erra, você vai perder menos. E no final das contas, você vai ganhar mais que perder. Esse é o gerenciamento que vai te dar dinheiro. Tá? Então, eu vou te mostrar a definição que nós entramos na operação é algo extremamente simples. Simples, 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 galera. É o mais simples possível. Tá? E eu sempre quis manter assim, porque eu sei que se você deixar isso mais complicado, não adianta nada. Nada. Tá? Então tem muita gente que chega já, por que você não coloca um monte de indicador ali no teu no robô? Porque se você colocar um high-low, colocar o MACD e colocar o IFR em conjunto com a distância da média, vai ser muito melhor. Não vai. Não vai. Simplesmente vai te restringir o número de operação. Mas você vai ter uma entrada na operação que vai dar quantas vezes certo, quantas vezes errado. Quando é errado você perde quanto, quando é certo você ganha quanto. É isso. Puramente estatística, matemática e probabilidade. Das vezes que deu certo e que deu errado. E você tem que ter essas informações para saber aonde você aceita sair, aonde você quer ficar, aonde você quer ganhar, quanto você quer ganhar, quanto você aceita perder. Essa é a questão de ganhar dinheiro na bolsa, galera. Tá? Não adianta. Não perca seu tempo querendo encontrar fórmula mágica. Uma entrada de alta complexidade que onde você vai ganhar muito dinheiro sempre. Não existe. Existe gerenciamento de ganhos e perdas. É por isso que a gente vai ter algumas aulas aqui falando sobre questão emocional. Porque tem gente que não quer perder, que não aceita perder. Se você não mudar a sua mente e aceitar as perdas, você nunca vai ganhar. Para você ganhar, você tem que aceitar perder, faz parte. Na Bolsa de Valores, perder faz parte, tem que ser corriqueiro e normal. Mas você sabe estatisticamente e a probabilidade que você vai ganhar mais, você vai perder. Por isso que esse gerenciamento de quanto ganhar e quanto perder tem que ser muito bem calculado. Porque perder você vai, não adianta. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Mas a gente vai falar numa próxima aula. Hoje então eu quero falar para vocês sobre o nosso simples método de entrada na operação. Então a nossa estratégia se chama canais de frequência média. Nós operamos o distanciamento da média móvel. Ou seja, a coisa mais simples possível. Quando o preço distanciar X pontos da média móvel, nós vamos entrar na operação. Mas aí eu quero entrar com vocês sobre o conceito de média móvel, que muitos aí que estão iniciando não sabem. Vamos lá. Essa linha cinza aqui é uma média móvel, tá? Essa média móvel, deixa eu até abrir aqui para vocês, ó, é uma média móvel de 25 períodos. O que vem a ser isso? Uma média móvel de 25 períodos, ela utiliza os últimos 25 minutos de preço e faz a média. Simples, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, às 9h50, nesse ponto a média móvel está aqui, ó, aqui, nesse ponto. Ele pegou essa média móvel desse ponto aqui, são os últimos 25 minutos de movimentação do preço, soma tudo e divide por 25, vai dar a média, tá? Então é simples. A média móvel é formada pelo preço e divide pelo valor da média móvel. Então é simplesmente isso. A média móvel é formada pelo preço, nada mais. Não tem nenhum outro indicador, nenhuma outra informação, nenhuma fórmula dentro da média. Não. É simplesmente a média do preço dos últimos 25 minutos. Se o preço está subindo, a média móvel vai subir. Se o preço está caindo, a média móvel vai cair. E a cada minuto que passa, a média móvel se movimenta. Por quê? Porque ela desconsidera o último 25 minutos aqui e considera o próximo que está sendo formado. Então a média móvel ela se movimenta, né? A cada minuto ela desconsidera um minuto para cá e coloca o outro minuto que está acontecendo. E vai se movimentando. Se o preço começar a subir, a média móvel vai começar a subir, porque ela está levando em consideração os últimos 25 minutos. E o mais recente que está entrando está subindo. Se o preço está caindo, mesma coisa.
ela vai começar a cair. Por quê? Porque ela está levando em consideração os últimos 25 minutos e os mais recentes estão caindo e ela está desconsiderando os outros que estão saindo. Simples. Tá? Nós utilizamos algumas médias móveis como padrão. Tanto o índice quanto o dólar e as variam. Né? Então mais pra frente eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Mas antes vamos entender esse conceito mais básico que é importante. Né? Então veja. A média móvel é formada pelo preço. Única e exclusivamente preço. Tá? Então quando a gente fala que nós operamos distanciamento da média, o que a gente opera? Preço. Preço, 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 nada mais. A gente só vê preço. Se a média móvel é preço, a gente só vê preço. É preço e média móvel, mas a média móvel é preço. Então a gente só usa o preço, movimentação do preço. Né? Nenhum outro indicador, galera, nada. VWAP, ajuste, indicadores, FR, MACD, nada. Movimentação do preço, só. Não inventa moda, cara. Tá? Movimentação do preço. Então, o que a gente considera? A gente vai escolher uma média móvel. Isso a gente, por exemplo, no índice, nós utilizamos média 7, 15, 25 como padrão. E a 100 a gente usa, mas a gente usa de uma outra maneira. Tá? Mas as padrões são 7, 15 e 25 no índice. Né? No dólar são outras médias, mas a gente vai explicar a diferença por ativo depois. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar aqui a média 25 como um exemplo hoje aqui. Então essa aqui é a média 25. Bom, um conceito importante. A média 25, se ela é formada com os últimos 25 minutos de preço, nós temos que aguardar até as 9h25, que é quando forma a média no dia, para começar a operar. Porque não faz sentido, e vocês vão ver depois por causa dos gaps, você iniciar a operação de uma média 25 às 9h05, porque ele está considerando 5 minutos do dia, do preço do dia, e 20 minutos do dia anterior. Como de um dia para o outro, geralmente temos gaps, distâncias de aberturas, não faz sentido isso. Então nós temos que esperar a média ser formada no próprio dia. Ou seja, se você está operando uma média 25, esperar os primeiros 25 minutos de pregão, quando a média é formada, e aí sim, você tem uma média móvel formada naquele dia. Tá? No dia corrente que você está operando. Então isso é importante. Então, por exemplo, aqui, ó, aonde que se formou a média aqui no dia? Nesse candle, às 9h25. Aqui, ó, tá? Aqui está formada a média no dia. Os últimos 25 minutos são do próprio dia. Aí nós iniciamos operações com robôs na média 25, tá? Bom, e qual que é então a estratégia? Se nós estamos operando distanciamento da média móvel, tem gente que não entende muito bem, mas olha, pensa comigo. Nós vamos esperar o preço abrir uma distorção X pontos da média móvel para entrarmos na operação. Tá? Então, a questão é muito simples. Quando o preço se afastar da média móvel, olha esse movimento aqui, ó. O preço fez o quê, pessoal? Está subindo. Subiu, 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 subiu e se afastou da média móvel, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, você queria fazer o que nesse ponto? Olhando o gráfico já formado, tá? Só para você ter ideia. Nesse ponto, você queria comprar o índice ou vender o índice? É claro que depois que o preço, a gente já viu que o preço caiu, todo mundo vai falar, pô, eu quero vender o índice porque eu ganho se ele cai. E eu estou vendo aqui que ele caiu. Então aqui ficou fácil, né? Então aqui ficou fácil. Nesse ponto aqui, você quer vender o índice. Porque você espera que ele caia. Por quê? Porque ele se afastou muito da média móvel. E uma coisa é, galera, quando o preço se afasta da média móvel, duas coisas vão acontecer. Há uma forte tendência do preço voltar para a média móvel e a média móvel voltar para o preço. Esses se atraem. O preço e a média móvel se atraem. Por que eles se atraem? Porque eles são feitos da mesma coisa, do preço. Então, se o preço aqui continuar subindo, a média móvel vai continuar subindo. Em algum ponto eles vão se encontrar. Seja aqui no meio, aqui em cima ou mais embaixo, se o preço começar a cair. Mas a tendência, se o preço é feito da média, se a média é feita do preço, eles vão se encontrar em algum ponto. E essa é a base da nossa estratégia. Então, nós
o conceito é esse, galera. Quando o preço se afastar da média móvel, nós vamos entrar no sentido contrário do movimento, aguardando que o preço retorne para a média. Tá ok? Na mesma coisa vai acontecer se o preço cair. Então, se o preço fez aqui, ó, começou a cair, caiu, se afastou X pontos da média móvel, nós vamos querer comprar o dólar, o índice aqui, esperando que ele retorne para a média. Tá ok? Então, esse é o conceito da nossa entrada na operação. Aí muita gente vai me falar, Jader, mas se o preço está subindo, por que você não compra o índice? É muito mais simples. Você simplesmente vai comprar o índice. Eu poderia comprar o índice se ele se afastasse da média. A estratégia seria só o contrário. Vocês estão me entendendo? Porque eu sei que quando o preço sai e abre uma grande distorção, há uma probabilidade maior de ele fazer determinada correção do que continuar a subir. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês as estatísticas disso. Nós temos estatísticas de quando o preço, olha, nesse ponto aqui, nesse ponto o preço está a 610 pontos da média móvel. Tá ok? Nesse pico máximo que ele fez aqui, o preço está a 610 pontos da média 25. Nós temos informações estatísticas e matemáticas de quantas vezes no dia, na semana, no mês, o preço abre 610 pontos da média 25. E nós temos estudos falando quando ele abre esse tipo de distorção, qual é a probabilidade dele começar a cair e dar ganho para mim, de ele continuar subindo e eu perder dinheiro. E se continuar a subir, o que eu faço? Então nós temos dados matemáticos, estatísticos de probabilidades de o que vai acontecer. Se eu entrar aqui esperando que ele caia, qual a probabilidade disso acontecer e dar certo? E qual a probabilidade de dar errado? Tá? Porque a probabilidade de dar certo e errado aqui é exatamente a mesma de eu comprar aqui e esperar ele subir. É isso que precisa ficar claro. Porque muita gente fala, pô, mas você está entrando contra o movimento. Não, galera. Eu já escutei muito isso. A sua estratégia é contra a tendência. Não é contra a tendência. É a favor da natureza. São definições diferentes, galera. Nós não operamos contra a tendência. O que é tendência? Quem tem um pouco mais de conhecimento, sabe? O que é uma tendência? No gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5, no gráfico de 15, no gráfico de 60. Às vezes a tendência do 5 é subir, do 1 é cair. O 15 está consolidado. O que é tendência para você? Então não vai me falar que eu estou entrando contra a tendência. Nós não operamos tendência, nós operamos movimentação e volatilidade do preço. Estatística, probabilidade. Só isso. Eu não estou nem aí se a tendência dos 5 minutos é de alta ou se a tendência dos 15 minutos é de baixa. Eu não estou nem aí para isso. Nós operamos médias rápidas, médias, longas. Ou se operar no movimento comprado ou vendido não tem nada a ver se você está indo a favor ou contra a tendência. Uma vez que eu não estou nem aí para ela. Não quero saber para que tendência que o mercado está fazendo. Né? Eu simplesmente vou operar volatilidade. No mesmo dia, galera, eu vou entrar vendido aqui, comprado aqui, vendido aqui, comprado aqui. Aí o cara vai vir me falar que eu estou operando contra a tendência. Mas qual que era a tendência? É de alta. Pô, mas eu comprei também. E também vendi. E também comprei. Tá? Então é balela, esse papinho furado de cara querendo falar que a estratégia é muito arriscada porque é contra a tendência. Não é contra a tendência. A gente opera a favor das probabilidades. Se a probabilidade está a meu favor, maravilha. Se ela não está, eu não entro. Eu só entro com a probabilidade ao meu favor. Tá? E é isso que faz a nossa assertividade tão grande. E no final das contas, nós conseguimos ganhar mais do que perder.
Porque não importa a nossa estratégia ou qualquer uma outra, vai ganhar e vai perder. Qualquer uma. Então você tem que ter dados estatísticos para saber o que eu faço quando eu perco, o que eu faço quando ganho. E é isso que vai definir o teu resultado financeiro no final das contas. Se vai ganhar ou se vai perder. O teu gerenciamento das probabilidades que você tem entre ganhar e perder. Agora, eu estou falando aqui e parece que é complicado, mas não é. É extremamente simples. É que esse conceito, para quem não sabe absolutamente nada ainda, tem que ficar muito claro, né? Então, bota a coisa na cabeça. Nós vamos entrar quando o preço abrir uma distorção da média. Então, quando o preço fugiu da média, abriu uma distorção, nós vamos entrar esperando que o preço retorne para a média. Pode ser nesse ponto que ele retorne, pode ser aqui, nesse momento foi muito bom. Esse movimento foi maravilhoso, tá? A gente vai ver outros. Esse movimento aqui foi maravilhoso. Por quê? Porque ele abriu uma grande distorção da média e voltou rapidamente para a média. Ó, dinheiro fácil. Aqui, nesse ponto. Agora vocês percebem uma coisa importante. O preço sempre está se movimentando mais fraco ou mais forte. Então, esse movimento aqui foi forte. Pá, 600 pontos na média 25. Agora, esse movimento aqui de baixo, olha aqui, o que ele fez? Ele também fez uma distorção de 240 pontos na média 25. Isso aqui também é um distanciamento da média. Assim como esse, todos. Quando o preço não está em cima da média, ele está se distanciando da média. Mais ou menos. Tá? Então, como você percebe aqui no gráfico, olha aqui. O preço está sempre em movimentação. Aqui está abaixo da média. Aqui está acima da média. Aqui está abaixo de novo. Aqui está acima. Aí daqui a pouco ele vem para baixo da média. E o preço se movimenta em cima da média. Para cima e baixo. Para cima e baixo da média. Está sempre se movimentando. Agora, qual que é o grande segredo? É nós sabermos, com informações matemáticas, qual é a probabilidade de o preço nos dar lucro de acordo com X pontos da média. Então, quando o preço abre 610 pontos da média, qual que é a probabilidade de nós termos sucesso se nós entrarmos vendido aqui? A probabilidade de 99%, por exemplo só, tá? 99%. Pô, galera, se a probabilidade é de 99%, eu aposto meu dinheiro. Vocês estão me entendendo? Eu aposto meu dinheiro. Porque a probabilidade está 99% a meu favor. Tá? Então, eu aposto meu dinheiro aqui. Aqui, ó. E se der errado? Nós vamos ver. Nós aceitamos determinada perda. Se der errado, se der 1%, porque 1% é 1%. Vai acontecer 1%. 1% das vezes, mas vai acontecer. Você não pode desconsiderar 1%. Vocês estão me entendendo? A estatística vai mostrar pra gente, se você entrar com 850 pontos da média 25, quando acontecer essa distorção, a probabilidade de acerto é 99,60. Por exemplo, tá? Puxa, é muito fácil ganhar. 99,6, a probabilidade está a seu favor, mas o 0,4 existe e pode acontecer e uma hora vai acontecer. Não, às vezes vai demorar 6 meses para acontecer, 1 ano, não sei. Eu tenho configurações que a probabilidade é tão alta que não estoparam em 2 anos. Mas eu sei que uma hora vai acontecer. Você tem que considerar esse risco. Quem não considera o risco, se lasca. E eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Tem que considerar o risco. Claro, você tem que saber qual que é a chance de risco e qual a chance de acerto. Se der o errado, você tem que limitar suas perdas ali. Mas 99% é de dar certo. Então você tem que saber. Agora você tem que ter essa informação. Sem informação, você não consegue operar. Tá? Então você precisa ter informação. Se eu quisesse entrar comprado aqui, subiu da média, quero comprar. Também. Só que a gente ia ter que gerar todas as ferramentas ao contrário. E sem sentido algum. Você já tem elas no outro sentido. Né? Porque, pessoal, a mesma probabilidade de você vai gerar aqui de subir e ganhar, ele vai subir aqui uma hora e vai perder também. Pensa aqui, ó. Esse movimento aqui. Ele foi, subiu. Comprou aqui. Começou a cair, perdeu dinheiro. Vocês estão me entendendo? Então,
vai dar certo e vai dar errado, qualquer coisa, se eu comprasse aqui e esperasse subir, também ia dar errado um monte de vezes. E se eu vender aqui e esperar cair, também vai dar errado algumas vezes. Então a questão não é esta. A questão não é se eu vou entrar comprando ou se eu vou entrar vendido. É isso que eu preciso que vocês entendam. A questão é, você tem a informação de quantas vezes vai dar certo, vai dar errado, a probabilidade disso e o que você faz quando dá certo e quando dá errado. Não importa o tipo de operação que você está fazendo. Poderia ser o IFR aqui. Podia ser, se o IFR ficasse 80 lá, eu entro na operação. Podia ser isso. Se você tiver as probabilidades, toda a matemática embarcada desse tipo de operação de IFR, e o que você faz ou não faz, ia dar certo também. Se você gerenciar a tua exposição, o teu risco, o teu ganho, a tua perda. Podia ser o gato preto passou na frente da tua casa. Se o gato preto passou na frente da tua casa, você vende, e o gato preto passou na frente da tua casa, você compra. Podia ser. Se você tivesse as estatísticas de quantas vezes isso dá certo e quantas vezes dá errado, não tem problema. Então isso que eu quero que vocês entendam. O distanciamento da média não é nenhuma mágica. É apenas um ponto de entrada definido e em cima dele nós coletamos um monte de informação, um monte de estatística, matemática e probabilidade para que a gente possa entrar na operação apenas quando a probabilidade estiver a nosso favor e nós vamos gerenciar o risco e as perdas e os ganhos frente às estatísticas que a gente tem. E é isso que torna a operação rentável. O gerenciamento dessas informações. Tá? Então, mais uma vez, eu já falei na primeira aula e voltando a falar novamente disso. O ponto de entrada na operação é um mero detalhe. Né? Agora, esse mero detalhe você vai gerenciar. Ou seja, você quer entrar na operação agressivo, você vai botar uma variação de X pequena. Então, eu quero entrar na operação quando tiver 150 pontos da média 25, por exemplo. Aqui, ó. 150 pontos, aqui. Eu vou entrar em um monte de operação. Aqui, eu vou entrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses movimentos aqui eu vou entrar. Aqui. Eu vou entrar um monte de vezes. Só essas 2 horas de preço aqui, ó, eu vou fazer 40 trades. Só que, qual que é a probabilidade de eu entrar na operação quando o preço variar 150 pontos da média 25? A probabilidade de acerto é 65%. Legal. 65 é melhor do que 50. Se você jogar uma moeda para cima, você tem 50%. Tá, ok? Ou seja, pensa o seguinte, se você não tiver uma média móvel aqui e a qualquer momento do dia você falar, vai subir, 50% de chance de acerto você tem. Ou vai cair, 50%. Pode sair, pode cair ou pode sair. Se você fizer isso o dia inteiro, você vai acertar. Se você fizer 2.000 vezes isso, quanto maior a amostragem, mais próximo dos 50% você vai ter. Isso é matemática, galera. Se você a qualquer momento falar, ó, agora vai subir, agora vai cair, agora vai subir, agora vai cair, você vai acertar 50% e vai errar 50%. Simplesmente, tá? Então, nós temos as informações de qual é a probabilidade de 150 pontos da média eu ter o meu acerto. 65%, por exemplo, tá? Beleza. Não é tão boa quanto os 99%, só que nos 99% aqui, ó, eu vou realizar 2 operações no dia, só. E aqui, se eu botar 50, eu vou realizar 80 no dia. Vocês estão me entendendo? Então, você tem um risco aqui maior, mas você faz mais operações. E você consegue utilizar algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, para tentar aumentar a probabilidade ainda. Mesmo depois que você entra na operação com a probabilidade X, você pode aumentar essa probabilidade. Mas isso eu mostro na próxima aula. Tá? Então, nesse momento, é muito importante que fique claro isso. Como que a gente entra na operação? Por que que a gente entra na operação? O que que isso significa? E com o que que a gente tem que se preocupar? Tá? Então, a gente tem que se preocupar com informação matemática, probabilidades.
Eu quero entrar agressivo? Sem problemas. Tá? Só que você tem que saber que aqui o risco é um pouco maior. E você vai ter que ter ferramentas para lidar com isso. Tem robôs agressivos que ganham muito dinheiro. E tem robôs conservadores que ganham menos, porque entram menos. Então, não é errado ser agressivo ou ser conservador ou entrar mediano. Não quero nem ser agressivo nem conservador, quero entrar ali no 300. Sem problemas. Cada técnica é uma técnica, a gente tem uma técnica operacional. Seja para o agressivo, para o mediano, agressivo, conservador ou mediano. Vão ser técnicas diferentes que a gente vai ensinar para vocês. Né? Mas você precisa ter essa consciência, né, de por que você vai entrar na operação, como você vai analisar esses pontos de entrada na operação, né, e o que você vai fazer depois que você entrar na operação, que é fundamental. Seja determinar o seu ponto de stop ou o seu ponto de ganho, somente. Também dá para fazer. Nós temos algumas ferramentas no meio da operação que eu vou mostrar para vocês. Né? Mas você tem que ter essas informações muito claras. Por que eu entro nesse ponto? O que eu vou fazer? A estatística está a meu favor? Estou gerenciando corretamente o meu risco? Os lucros, os retornos, as perdas, os prejuízos estão balanceados? É isso. Tá? E quando eu falo balanceados, muita gente vai me falar que já conhece a estratégia, eu vou mostrar para vocês esses conceitos. Né? Pessoal, é até um conceito que não dá para falar, eu tenho que falar mais para frente, mas eu vou só falar rapidamente. Bom, às vezes o que vai acontecer? Vamos supor, nesse ponto aqui, tá? Eu vou entrar na operação e eu vou aceitar ganhar, por exemplo, com um contrato de índice, R$50. Eu vou pegar aqui um pedacinho de índice e vou ganhar R$50. Só que se eu perder, se der errado, eu vou perder R$500. Tá? Então eu configurei o meu robô para que, se der certo a minha operação, eu ganho R$50. Se der errado e o preço for contra a minha operação, nesse ponto aqui em cima, eu saio da operação perdendo R$500. Aí o cara vai me falar, olha aí, se você ganha 550. Se você perde 500. A conta não fecha, meu amigo. Você perde mais, você ganha. Opa, calma, a sua análise é muito superficial. A princípio você pode olhar, você entrou na operação. Você pode ganhar 50 ou perder 500. Pô, não tá justo isso, né? Se eu ganhar, eu ganhei 50. Se eu perder, eu ganhei 500. Pô, como assim? Tá meio desproporcional esse lucro-retorno. Mas espera aí. Qual a taxa de acerto? 99,6 de você ganhar. E qual que é a taxa de erro de você perder? 0,6. 0,4. Aí o negócio começa a ficar... Você pensa diferente. Se você tem a chance de ganhar 99,6% do tempo e você ganha 50%, e quando você perde 500, mas você vai perder 0,4% do tempo, meu amigo, faz a conta aí. Isso é dinheiro no bolso. Vai acontecer o 0,4? Vai. Mas também vai acontecer o que a estatística mostra pra gente, que é o 99,6. Isso aqui não é achismo, é matemática. É o que a gente está coletando no mercado de informação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos de informação. Muitos movimentos. Estatística pura probabilidade. Então, essa questão, você não pode olhar simplesmente o valor da perda que você está arriscando para o valor do ganho. Não é só isso. Você tem que analisar as probabilidades. Tá? Claro que tem o gerência de risco. Você pode perder 500. Se você não pode perder 500, é tudo que você tem, você não pode operar nesse risco. Você tem que operar com outra configuração, que você não tem um risco de 500, o seu risco seja 200. Vocês estão me entendendo? Agora, você precisa, além de analisar o valor da perda, você tem que analisar as probabilidades que estão envolvidas. Agora, o cara que entra com um DX muito baixo. Tá? Pensa, um DX baixo, 100 da média 25, onde a probabilidade de ganho é 60% e de perda é 40%. E quando ele perde 1.000. Quando ele ganha 50. Essa conta vai fechar, galera?
Não vai fechar. Porque ele vai perder 40% do tempo. E vai perder 20 vezes mais do que está ganhando. Então a probabilidade tem que ser 20 vezes melhor para o ganho do que para a perda, para ele conseguir ficar no 0 a 0. Então, uma vez que você pensa em termos de probabilidades, você tem que ter essa consciência operacional da probabilidade que você tem de ganhar e de perder, do teu risco de perda, do teu risco e o que você quer de ganho. E essa proporção tem que funcionar, tem que fechar a conta no final. E é isso que traz os vencedores no curto, médio e longo prazo. Gerenciar esse risco, essa exposição, frente lucro e retorno, perda, né? e o teu risco operacional. Então esse conceito é básico. Aparentemente parece algo complexo, mas não é. Você siga no curso, assista os vídeos e você vai ver como a gente transformou as informações estatísticas em algo extremamente simples de se analisar. Em 5 minutos você bate o olho nas suas ferramentas estatísticas e sabe, pô, eu vou operar isso aqui. É tal DX, tal configuração. É simples. Você tendo a informação que a gente fornece para você, é extremamente simples o conceito. Tá? Bom, então eu acho que para hoje já até alongamos um pouquinho o vídeo. Conceitos importantíssimos, tá? Fixe isso. Se precisar, assista essa aula mais de uma vez. Assista a aula 1 também, assista a 2, assista quantas vezes for necessário, que esses conceitos são os pilares da estratégia. Você precisa estar muito bem enraizado, você precisa estar com isso muito bem definido, para que a gente possa avançar e conseguir ver algumas questões importantes, já considerando esses conceitos aí como assimilados. Tá ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de colocar nos comentários ali o que mais vocês acham que eu deixei aqui faltando, né, de alguma informação desse início aqui, que eu vou, na próxima aula, eu vou lá e começo já falando sobre isso aí, para que todos os conceitos fiquem bem esclarecidos nessa parte inicial aí do nosso curso. Tá bom? Muito obrigado, galera. Até mais.